Queridos irmãos, queridas irmãs, neste dia de Nossa Senhora de Lourdes, 11 de fevereiro, mais um dia para a nossa oração e reflexão da Palavra de Deus. Agradeço profundamente você que nos acompanha, você que está chegando. Peço por gentileza que, se for possível, compartilhem, deixem o seu joinha, comentem, enviem para outras pessoas, convidem outras pessoas, porque o nosso grupo aumentam as pessoas que meditam a palavra, que se apaixonam pela palavra, e a nossa força também de implorar, de suplicar, de rezar uns pelos outros vai acontecendo. Por isso, muito obrigado mesmo por essa sintonia de tanto tempo. Nesse dia de Nossa Senhora de Lourdes, de Nossa Senhora que aparece na gruta de Massabiel, a jovem Bernadette, ela que é a Imaculada Conceição, aquela que foi preservada do pecado e que nos ensina que é possível viver sem pecar, ela que é a primeira a seguir Jesus, ela que não é acima de Deus, não é antes de Deus, pelo contrário, é ponte que nos leva até Cristo Jesus, porque só Cristo é quem nos leva ao Pai. Ela que foi tomada pela força do Espírito Santo e que nos lembra então que somos templos do Espírito Santo, que precisamos suplicar os seus dons e acolher os dons divinos. Nós queremos, como ela, acolher essa palavra. Maria, antes de conceber no ventre, já havia concebido pela fé, pela escuta da palavra. Ela depois, lá na Anunciação, se vocês se lembram, ela vai dizer: faça-se conforme a tua palavra. Faça-se. É o sim de Maria. E nesse dia 11 também nós rezamos o capítulo 8 de São Marcos. Estamos avançando progressivamente na leitura do Evangelho de Marcos, que tem aquela dupla missão, principalmente esses dois compromissos: nos ensinar quem é Jesus e tirar da nossa mentalidade aquela mentalidade de triunfo, de grandeza, de soberania, de poder, de onipotência, no sentido de que aqui quem manda sou eu, autoritarismo, mas de mostrar realmente a autoridade de Cristo, a autoridade dos discípulos, a autoridade da igreja, que está em servir. Marcos tem esses dois pensamentos muito claros, e quando a gente vai lendo o Evangelho a partir desses dois pensamentos, nós vamos entendendo com um novo olhar. Veja que nesse capítulo 8, são 10 versículos, do 1 ao 10. Eu vou deixar aqui na descrição, depois você recorre à sua Bíblia e faz a leitura mais uma vez, porque eu li e para mim vieram essas inspirações. Talvez quando você lê, virão outras inspirações para a sua vida, para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Nesses 10 versículos do capítulo 8, 10 primeiros versículos, Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, conforme Marcos. Veja que existia uma grande multidão que já estava com Jesus há 3 dias, e ele sente compaixão daquele povo faminto, não quer despedi-los, não quer mandar embora esse povo sem dar-lhes o que comer, sem dar àquele povo o que comer. E ele fica diante daquela multidão com um sentimento muito nobre, que não fica só aqui. É algo que faz com que Jesus haja. A compaixão é um sentimento que move as pessoas por dentro, com paixão, com amor, com desejo, com carinho, mas no sentido de participação no sofrimento. Paixão, pássio, sofrimento. Jesus sente o sofrimento daquele povo, que ele havia ensinado, que ele havia pregado, que ele havia curado, e agora, como neste projeto de vida em plenitude, está também
a alimentação digna, ele não poderia deixar que eles saíssem. O texto vai dizer, eles vão desmaiar pelo caminho. Nossa fé, meus amigos, ela não é só sentimentos, é atitudes. E atitudes que fazem a diferença na vida das pessoas. Os discípulos fazem uma pergunta: quem é que vai ter pão para poder saciar toda essa gente? Jesus faz outra pergunta: quantos pães vocês têm? E nessas duas perguntas está um ensinamento muito bonito. Em primeiro lugar, nós temos que mudar o nosso foco de olhar. Eles colocaram naquilo que era impossível. Cristo, que poderia fazer o impossível, ele coloca no que é possível. Mudar as perguntas. As pessoas, os discípulos, nós muitas vezes, vamos pelo caminho mais fácil. Quem é que pode dar de comer para essa multidão? O texto disse que era mais ou menos 4.000 pessoas. Jesus olha e apresenta o mais difícil, mas o mais valoroso e o mais produtivo. Quantos pães vocês têm? Porque eles tinham alguma coisa. O texto vai dizer que eles tinham 7. E a partir desses 7, Jesus abençoa, junto com os peixinhos. E esses peixinhos e esses 7 pães, símbolo da plenitude, vão render 7 cestos. Todo mundo come, todo mundo fica satisfeito, e aí é a partilha, o gesto concreto. As pessoas se satisfazem e ainda sobra. E ainda sobra. Depois eles entram na barca e continuam a viagem. Sabe, meus amigos, nós estamos vivendo um tempo que estamos optando pelas coisas mais fáceis. Não estamos tentando fazer aquilo que é possível. Quantas vezes as pessoas assumem, por exemplo, diante de um problema, de um impasse, de um choque de opiniões, em vez de dialogar, de conversar, as pessoas já saem se blasfemando, se maldizendo, um vai para um lado, outro vai para outro, desistem, abandonam. Sabe, meus amigos, nós precisamos optar pelo caminho que foi o caminho de Cristo. Mais difícil, mas possível. Nessa situação, ao invés de ficarmos preocupados com o problema, vamos nos preocupar com a solução. Os discípulos estavam preocupados com o problema. Nós vamos nos preocupar com a solução. Vamos pensar nisso e, com certeza, a solução no tempo presente é a partilha, jamais o acúmulo. É o socorro, jamais a indiferença. É a presença, jamais a ausência. É a mão estendida, é a compaixão, é a sensibilidade. E nunca, nunca, jamais a dureza de coração. A campanha da fraternidade, que daqui a 11 dias vamos começar, ela vai tratar sobre esse tema da fome. Nós vamos refletir muito sobre essa questão da insegurança alimentar. Precisamos, devemos, esse tempo da pandemia aumentou demais o número de pessoas que estão passando por necessidades. Naquela dinâmica que eu dizia, quando se diz, esse aí não quer isso, não quer aquilo, isso é isso, damos aquele monte de adjetivos, nós estamos indo pelo caminho mais fácil. Quando nós nos reunimos, nos organizamos, vamos às autoridades competentes, lutamos pelos nossos direitos, estamos indo pelo caminho de Jesus. Vamos ir pelo caminho de Jesus? Caminhamos todos os dias no caminho de Jesus? Fiquemos com Ele e que Ele nos acompanhe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, muito obrigado e até amanhã.